Cultura racional. 14º fascículo da réplica do Racional Superior, página 5. As 4 mudanças da fase da natureza. De monstros a selvagens, de selvagens a civilizados, de civilizados a aparelho racional, de aparelho racional a racionais, puros, limpos e perfeitos. E assim o reinado do magnético acabando, e conforme o reinado vai acabando, vai apertando tudo e todos. Vai apertando tudo, mudando tudo, por o reinado ir se destruindo, vai destruindo tudo que pode. E de forma que a destruição de tudo cada vez é maior, devido o magnético estar em destruição. Por ele ser mau, todos sofrem as consequências de seus efeitos, e por isso é magnético. E assim o magnético em decadência e todos os seus feitos em decadência e ruínas, justificando assim a causa da situação universal, porque não há efeito sem causa. Enquanto o magnético estava na sua ostentação, tudo há anos passados ia mais ou menos, aparentemente bem. Mas em 1935 acabou a sua missão, acabou o seu império. Então entrou o magnético em falência e os seus feitos e os seus efeitos sobre todos. Causou a falência sobre tudo. Falência moral, falência física e falência financeira, sendo a causa a falência do magnético. E o magnético, como vai a caminho de sua extinção, tudo acompanhando o seu ritmo, tudo se identificando com a situação do magnético. É justamente a liquidação da fase de animal racional, onde, então, entrou em liquidação os seus feitos. Acabou a fase, acabou a missão magnética. Então, daí, mudanças e mais mudanças. A vida da humanidade, feita pelos efeitos magnéticos, que é a causa, é uma causa natural da natureza em liquidação por ter terminado a fase de animal racional. Portanto, ninguém no mundo é culpado do sofrimento de ninguém. A causa é uma coisa natural da natureza, pelos efeitos magnéticos que vêm em recesso há muito. Tudo tem que ir regredindo, acompanhando o magnético. O magnético está regredindo. Todos os seus feitos têm que regredir. O magnético, a caminho de sua extinção, porque entrou outra fase, a fase racional. A energia é outra. É a energia racional por ter se acabado a missão da energia magnética. Então, o magnético, a energia magnética está em retirada para dar lugar a outra energia, a energia racional. Então, o magnético em retirada, todos os seus feitos em retirada também, por a forma magnética natural da natureza ter chegado o seu fim. Então, a forma natural da natureza agora é a forma racional, a energia racional. Isto é para explicar o porquê o mundo inteiro está nas condições que está, por ser o término de uma fase e a entrada de outra, o término de uma energia e a entrada de outra. Então o mundo inteiro passando por essa mudança, porque enquanto estavam amparados pelo magnético, há anos passados, parecia que tudo ia muito bem, e assim vejam que ninguém é culpado do sofrimento de ninguém. Tudo isto são movimentos naturais da natureza e que abala todos os seus feitos, e neste abalo, desequilíbrio dos feitos. Uma simples comparação.
um chefe caiu, cai tudo. O magnético era o chefe. O magnético caiu, começou a cair tudo. Todos os seus feitos em desolação, em desespero, e não encontrando uma causa que se justifique. A causa é esta, a ação natural da própria natureza em liquidação. Acabou a missão magnética. Tudo entra em ruínas, tudo entra em liquidação. É o que está no mundo inteiro, desequilíbrio geral. Agora é imunização racional. Agora a fase é de aparelho racional. Acabou a fase de espiritualização de todos em experiências. A fase magnética. Acabou a fase de animal. Agora é a fase racional. Acabou a fase espiritual. Terminou a missão desta fase com seus missionários. E por esse motivo, tudo em ruínas, tudo em liquidação. Então, não estão vendo que tudo o que está se passando só podia mesmo ser um fator natural da natureza? E por ser um fator natural da natureza, é que ninguém é culpado. Mas quem não conhece, quem não sabe a causa de tudo isto, começam a culpar uns aos outros quando ninguém é culpado, e sim o fator natural. E daí todos brigam, tudo briga, e ninguém tem razão por ser um fator natural da natureza. Todos discutem, e ninguém tem razão, porque é a natureza a causa de todo esse desequilíbrio, de todos esses distúrbios e de todos esses sofrimentos. É o magnético caminhando para o seu fim. Acabou a missão dele. Então, agora é a fase racional. É outra energia, a energia racional. Até que toda a humanidade conheça para se ligar a ela. Sempre demora um pouquinho. E este pouquinho é justamente essa passagem que tudo no mundo é passageiro. É essa transição onde todos reclamam e ninguém tem razão, por a causa disso tudo ser o fator natural da natureza. E todas as mudanças de fase são assim. Quando mudaram da fase de selvagens para a fase de civilizados, se deu a mesma coisa. Os selvagens contra os civilizados, como até hoje, e os civilizados contra os selvagens. E daí as guerras, as lutas, as confusões, as brigas, descontentamento de muitos, contentamento de outros. É uma situação calamitosa, que todos brigam e ninguém tem razão, por ser fator natural da natureza. Os selvagens não admitiam os civilizados, e os civilizados não admitiam os selvagens, mas antes de serem civilizados, eram selvagens, até que veio a fase da civilização, como agora, até que veio a fase racional, a mudança de fase de monstros para selvagens foi a mesma coisa, os monstros contra os selvagens e os selvagens contra os monstros. Então, a fase de monstros, a fase de selvagens, a fase de civilizados e agora a fase racional. Em todas essas mudanças de fase na natureza, sempre existiram esses abalos entre os seus feitos. Na fase de monstros, vinham de uma maneira, na fase de selvagens, outra maneira, na fase de civilizados, outra maneira, e na fase racional, outra maneira. Então, essas mudanças naturais da natureza traz sempre um grande abalo entre
os que não conhecem. E o bicho racional é assim, custa a aceitar e admitir aquilo que não conhece. E o animal racional, mais acessível, mais maleável, mais fácil de entender as coisas. Maleável quer dizer mais maneiroso. E o mais maneiroso, com suas maneiras, chegam onde quer. É o que se dá com o animal racional. Agora, o bicho racional é pretensioso, convencido, orgulhoso e turrão. Não procura conhecer, nem quer saber, porque julga e pensa que já sabe muito, que já sabe demais. Então, o bicho racional custa mais a sentir as coisas, porque tem por hábito não admitir aquilo que não conhece. O bicho, por ser bicho, é mais maldoso, é mais desconfiado, mais medroso e por isso se espanta com qualquer coisa, se assusta com qualquer coisa. Esse é o bicho racional. O bicho racional tem medo de tudo. Parece ser muito corajoso, mas é só na aparência. Agora, o animal racional, esse é mais acessível, é mais diplomata, grande facilidade de entendimento e de compreensão imediata. Agora, o bicho é mais turrão. Ele está vendo que é branco, mas está sempre desconfiado que é preto. Esse é o bicho, fica sempre naquela balança, confiando e desconfiando, porque o bicho vive com medo e o medroso é assim. Confia e desconfia, confia e desconfia. E quando é bicho mesmo, não confia em coisa alguma. Mas tudo isto é da natureza, natural do magnético. Por isso todos são diferentes. Porque uns são de uma classe e outros são de outra classe. Bicho racional e animal racional. E assim vejam que tudo que se passa pelo mundo tem a sua causa, porque não há efeito sem causa. Se isso existe ou aquilo, é porque existe a causa disto ou a causa daquilo. Na fase de monstros, qual era a causa de serem monstros? Eram os micróbios magnéticos, os micróbios da Terra. Então, por serem mais micróbios da Terra, eram monstros. Qual foi a causa de serem selvagens? Os micróbios naturais do vegetal, da flora, das florestas. Esta a causa de serem selvagens, o micróbio vegetal. Qual foi a causa de serem civilizados? Foram os vírus da água espacial. Qual foi a causa de serem aparelhos racionais? A evolução cósmica natural de serem seres de origem racional. Então, dessa forma, tinham que conhecerem a origem e ficarem ligados à origem. E o micróbio da água espacial é que desenvolveu a memória e o pensamento para o espaço, que motivou esse grande progresso espiritual e a ação do desenvolvimento do pensamento. Então, esta última fase, a fase racional, é a fase do encontro de todos com o seu mundo de origem. A origem de todos é racional e o encontro de todos com a sua origem, que é o mundo racional. Então, é a fase do encontro da humanidade com o seu mundo de origem, a fase racional. E no encontrar com o seu mundo de origem, voltam todos ao seu verdadeiro mundo, natural de racional. E aí, findando-se essa vida temporária
que é a vida da matéria, desse tempo que aí perderam com este belo passeio, por abusar do livre arbítrio e da livre expansão da vontade. E como assim ainda estão, como assim ainda vivem, abusando do livre arbítrio e da livre expansão da vontade e sofrendo as consequências de todas essas irregularidades, porque tudo tem limite e quem sai fora do limite daquilo que lhe é peculiar sofre as consequências do abuso. Abusou do livre-arbítrio. Tudo tem limite. Dentro do limite, tudo certo, tudo bom, tudo belo, tudo lindo. Passou do limite, sofre as consequências. E assim vejam que o mundo chegou no ponto final da sua grande odisseia, de tantas ideias, do nada, que sempre terminou tudo em nada. A luta do bicho, a luta da inconsciência, a luta do nada pelo nada termina em quê? Em nada, e assim a vida chegou no seu ponto real de conhecer a sua verdadeira origem, porque é racional, do porquê é um animal racional. Hoje, na fase racional, aparelho racional, e como aparelho racional está aparelhado à sua origem, que é o mundo racional, e aparelhado com a sua origem, volta para o seu verdadeiro mundo de origem, e depois de estar no seu verdadeiro mundo de origem, se torna igualmente os demais, se torna a ser aquilo que era, o que era, racionais, puros, limpos e perfeitos. E assim, tudo tinha que chegar ao seu dia, a sua hora e a sua época, chegando assim agora o grande porvir da humanidade, o verdadeiro conhecimento do mundo de onde saíram, e para lá agora todos voltarão. Então agora, depois de tantas eternidades, depois de tantas fases que passaram, é que vieram conhecer de onde vieram e para onde vão, como vieram e como vão. Tudo é assim mesmo, porque tudo tem o seu dia, tudo tem a sua hora, tudo tem o seu tempo e a sua época. Coisa alguma pode vir antes do tempo e antes da época, e assim tinham que passar por toda essa lapidação para chegar o verdadeiro conhecimento do que são, do porquê assim são, do que foram, do porquê deixaram de ser o que foram, para serem o que são, do que eram, porque deixaram de ser o que eram, para serem como são. Então agora é que chegou o ponto real da compreensão, por chegar à fase da civilização, e da civilização para a racional. O civilizado tem recursos suficientes para interpretar o que é racional. A soberania do aparelho racional é o mundo racional, a voz suprema, universal. E vieram de lá sem saber como e de que forma, de que maneira e de que jeito, para que aí em cima desta terra ficassem assim, desse jeito, horrivelmente, de matéria poluída, e por isso com pouca durabilidade de vida. E assim, desta maneira, estavam sem saber o porquê que ali estavam vivendo nesta instabilidade temporária, sem garantia de espécie alguma, cheio de falsos adornos, com esta beleza aparente, encantada, neste encanto que não sabiam o porquê do seu princípio, nem muito menos o porquê do seu fim. Aí vivendo nessa terra dos sem fim, desconhecidos do princípio e do fim, vivendo como joguetes desta natureza deformada, dirigidos pelo tempo, sendo o relógio, que é a cabeça, o robô da natureza,
espiritual, visível e invisível, da matéria e do sobrenatural. Então, a cabeça ligada a essas 7 partes e sendo dirigida pela ação e comunicação central do pensamento, sendo a cabeça o centro de comunicação com tudo e com todos, recebendo as transmissões magnéticas e as transmissões elétricas e executando a voz do pensamento e da imaginação, da intuição, da inspiração, e assim presos a esse estado natural, deformado e julgando ser a vida esta mesma, por não saberem o que foram antes de assim ser. Então julgavam que essa deformação fosse uma coisa natural, por não conhecer o verdadeiro natural, então faziam desta vida o que a vida não é. Então julgavam ser aquilo que não são, na mesma hora em contradição consigo mesmo, e assim adormecidos com a vida da matéria e sofrendo as consequências desse sonho de olhos abertos. Então tudo era sonho, porque ninguém sabia o porquê estava vivendo. Quem não sabe por que estava vivendo, está sonhando. Quem sonha vive de ilusões, iludindo-se e iludindo. Agora o sonho acabou. Está aí a verdade das verdades, o real conhecimento racional.